Olá pessoal, nessa aula iremos estudar o uso de sistemas de informações geográficas para a gestão florestal, para apoiar a gestão florestal. Vamos lá. Com relação à gestão florestal, a nossa proposta nessa disciplina que une gestão ambiental e florestal é trabalhar essas quatro temáticas, sendo o uso de sistemas de informações geográficas para apoiar a gestão de florestas, o estudo de caso de logística inbound e outbound, que ainda vocês podem pesquisar o que significa, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre técnicas de pesquisa operacional para a resolução de problemas florestais e, na sequência, nessa mesma linha, a questão da otimização de colheita florestal com programação linear, envolvendo os modelos do tipo 1 e tipo 2. Também poderia, nessa linha de otimização, ter análises de transporte, né? De otimização de transporte. Mas nosso foco aqui vai ser na parte de colheita. Vamos lá. Então, nessa aula de hoje sobre sistemas de informações geográficas aplicadas para a gestão florestal, nós veremos aí em duas sessões, né? Primeiro a gente vai analisar, ter uma visão geral do que é um SIG e das operações básicas que estão envolvidas com ele, e depois alguns exemplos de aplicações no mundo florestal, no setor florestal. Não vou esgotar todas as aplicações, porque isso aí é impossível, mas a gente vai ver alguns poucos exemplos, tá? Então, a primeira coisa que vocês devem ter em mente é SIG, né? O que é um SIG? O que é um sistema de informação geográfica? Então, essa definição. O que são informações vetoriais? O que é um raster? Como são os arquivos que são manipulados pelo SIG? Quais são as regras básicas de topologia, de projeções? O que são projeções cartográficas? Quais as projeções? Sistemas de referências de coordenadas e a análise de dados espaciais, envolvendo os arquivos vetoriais, os arquivos rasters, né? Manipulação de bordas de pontos e polígonos, sobreposição espacial, interpolação espacial, tá? Então, esses são o básico do SIG. E aí eu recomendo para aqueles que forem trabalhar com SIG ou na área de planejamento, de referenciamento, tópicos avançados como uso de bancos de dados geográficos. Então, você vai, numa empresa, você vai manipular, vai compartilhar, vai gerenciar mapas, shapes, polígonos, vetores e rasters de todos os tipos. E você pode ter a empresa pode ter um sistema, um banco de dados em que todos esses dados são organizados, né? E um dos exemplos de tipo de gerenciador de banco de dados é o PostgreSQL. E para o QGIS tem muitas aplicações aí envolvendo esse tripé aí, que é o PostgreSQL, que é o sistema de banco de dados SQL, o PostGIS, que é a interface para manipulação no QGIS, e o PGAdmin, tá? Isso tudo vocês conseguem, se vocês pesquisarem, vocês conseguem saber um pouco mais sobre esse tipo de informações aí. Existe também a questão de serviços online, de mapas, features e serviços que são disponíveis de órgãos como o IBGE, como o IBAMA, enfim, SEMA. Eles têm lá um servidor QGIS e vocês podem estar utilizando essas informações, baixando os mapas e os atributos que são
disponibilizados por esses órgãos, e mais avançado ainda é você mesmo fornecer através de um servidor esses mapas. Mas vamos lá, vamos para o básico. Então, o que é um sistema de informação geográfica? Em inglês aí, Geographic Information System, GIS, né? Por isso que é o QGIS, né? Seria o SIG-Q, o QSIG, o QGIS, tá? Então é um sistema de hardware, software, informação espacial e procedimentos computacionais que permitem e facilitam a análise e gestão ou representação do espaço e dos fenômenos que nele ocorrem. Então, representação do espaço, tá? Basicamente, nós temos um sistema em que nós temos informações geográficas, né, ou seja, informações espaciais que são representadas ali, e a gente consegue trabalhar em escalas, com diversos tipos de informações. A gente consegue visualizar isso no espaço e quem dirá também no tempo, porque nós temos aí a questão da data. Então, os SIGs permitem compatibilizar a informação proveniente de diversas fontes, como sensores espaciais, né, ou detecção remota, sensoramento remoto, não precisa ser espacial. Questão de distância, né, detecção remota. Informação recolhida de GPS, obtidas através de topografia tradicional. E aí, o SIG ele trabalha com vários modelos de dados, né? E os modelos mais comuns são modelo raster ou matricial e modelo vetorial. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Aqui um exemplo de vários sites que disponibilizam dados espaciais, tá? Vocês podem acessar para facilitar o gerenciamento. Então você vai precisar do mapa do Mato Grosso, você não vai lá desenhar os limites, né? Você vai baixar esse vetor, essa camada vetorial já construída por órgãos oficiais. E assim existem várias fontes de informações confiáveis que a gente trabalha em cima delas também. Aqui é um exemplo básico de funcionamento de um SIG, né? A versão 1 do QGIS ainda. Então você tem basicamente sistema de coordenadas, longitude e latitude, e aí os atributos da tabela de atributos, né? Na verdade, a latitude e a longitude estão ali na tabela de atributos, mas a gente está... Que informação que está associada a essa coordenada? Então você tem ali doença e data, né? Por exemplo. E assim, podem ser arquivos vetoriais pontos, podem ser o desenho ali das quadras vetoriais de polígonos, né, ou linhas. Então, a gente tem aí vários tipos de informações sendo manipuladas no mesmo ambiente, num sistema. Então, as informações chamadas vetoriais podem ser pontos, linhas e polígonos. Então, você tem uma cidade representada por pontos, por exemplo, linhas representando rios, e polígonos, por exemplo, representando o limite municipal. Então, o polígono, o fechamento do polígono, o primeiro ponto fecha com o último ponto. Então, não fique em aberto. A linha, ela tem um início e um fim não coincidentes. E o ponto é apenas uma coordenada. Aqui um exemplo, né, de pontos, linhas e branco polígono. Então você tem um rio em azul, uma estrada em verde e as árvores, cada árvore como um ponto vermelho ali, e casas ali como polígonos brancos. Aqui uma representação, né, 2D da topografia do terreno. Então, a simbologia envolvendo, por exemplo, as cotas de altitude ali, e as coordenadas, os pontos, por exemplo, envolvendo aquela informação
origem. Você pode fazer, inclusive, interpolação espacial e construir um mapa, um raster, né? Você pode ter essa representação vetorial, como está aqui, mas também pode trabalhar mais para frente com um mapa, com um raster. Então, como é que funcionam as informações vetoriais? Tem aqui, por exemplo, pontos, linhas e polígonos. Então, chamado de features, né? Então, um ponto, todos esses tipos de arquivos vetoriais, eles têm basicamente uma geometria e os seus atributos, tá? Essa geometria associada possui coordenadas x e y e opcionalmente z, que seria altitude, e também possuem atributos, porque uma coordenada em si não representa nada, um conjunto de coordenadas não representa nada se não tiver ali algo que as descrevem, que não que você está tentando descrever. Aqui um exemplo no QGIS, né, como adicionar uma camada vetorial. Então você pode ir lá em camada, adicionar camada vetorial e aí escolher uma das 3 informações, tipos de camadas vetoriais. E aqui é o exemplo da tabela de atributos. Aqui o município de Cáceres com vários essa shape aí do IBGE e vários atributos associados a esse município, essa shape, inclusive a área do município. Outro tipo de informação no SIG são os dados raster, né? Então são imagens que contêm a descrição de cada pixel em oposição aos gráficos vetoriais. Também são conhecidos como mapa de bits ou bitmaps. Então, um raster ele tem a sua precisão, escala espacial. O que isso quer dizer é que você tem ali linhas e colunas de pixels. Cada pixel possui uma cor associada. Essa cor representa, pode ser uma escala ou pode ser uma cor real do objeto. Mas cada pixel tem então uma coordenada, tem um tamanho e tem o dado atributo, né? Que seja, por exemplo, um raster de altitude, vai ter associado a altitude à coloração do pixel que vai do mais escuro ao mais claro, por exemplo, que seria região mais baixa para mais alta. Então, é assim que funciona um raster. Aqui no QGIS você pode utilizar uma base de dados do Google pelo Quick Map Service. Você pode instalar esse plugin e acessar os dados de satélite do Google Earth. Tá? E aí vai te ajudar, por exemplo, em cima de um dado raster, fazer a vetorização, construir dados vetoriais. Os arquivos SIG, então quando você elege uma pasta de trabalho, toda vez que você manipular um dado, um arquivo SIG no seu computador, ele possui diferentes formatos. Aqui um exemplo de um shapefile e os arquivos associados a uma shapefile. Então, quando você constrói lá um arquivo vetorial, você vai automaticamente, quando salvar, você vai ter pelo menos esses 3 formatos de arquivos aqui. .shape, que é .shp, .bbh e .shx. Tá? A geometria dos elementos são armazenadas no shape. Os atributos vetoriais nesse arquivo dbf e esse arquivo index shx ajuda na hora que você importa essas informações, ele ajuda a gerenciar esses 3 arquivos no SIG. Tá? Então esses 3 arquivos juntos operam em conjunto, fazendo a importação dos dados serem construídas ali dentro da sua sistema de informação. Você importar e exportar essas informações. Aqui algumas regras de topologia. Então, por exemplo, se você tem municípios aqui em verde, as bordas dos municípios não podem se sobrepor. Né? Você tem o limite de um município
diferente, né, separado do limite de outro município. As áreas de bordas não podem ter buracos também. Eu não posso ter um município vizinho do outro e um espaço vazio no meio. Isso é uma falha de topologia, de informações. Os polígonos mostram os limites da propriedade que devem ser fechados. Não é ultrapassar ou não cruzar o limite, não é permitido. Tá? Não pode passar ou não pode, tem que estar ali, tem que se tocar, vamos dizer assim, dependendo da escala espacial, não importa o tamanho da escala espacial, onde termina um, começa o outro. E aí, as linhas de contorno na camada vetorial não devem se intersectar. Então, por exemplo, ali 2 aqui e 1, não pode haver essa sobreposição de linhas vetoriais, tá? Então, a linha de contorno na camada vetorial não deve se intersectar, cruzar com outra. E aqui também um espaço vazio, se é, por exemplo, um córrego secundário, também é uma falha. Aqui é uma estrada, né, por exemplo. Então, existem várias regras. Para fazer essas operações corretas de topologia, a gente tem essas operações de dados vetoriais que nós vamos ver mais à frente, tá? Então, as projeções cartográficas são importantes porque quando nós trabalhamos com mapas, quando a gente tenta representar uma parte da Terra, as representações nunca são exatamente precisas, porque a Terra não é plana, né? A gente não tem uma folha de papel. A gente está representando numa folha o que na verdade é tridimensional. Então, essas projeções cartográficas, aqui nós temos as 3 projeções mais comuns, que são cilíndricas, cônicas e planares. Cada uma tem características específicas e, dependendo da região em que se trabalha o tipo de projeção, você tem uma precisão espacial maior ou menor. Então, aqui, por exemplo, na escala cilíndrica, a gente tem as Américas, a parte tropical, equatorial aqui, representada de maneira mais adequada, mas à medida que parte para os polos, você tem superestimativas de áreas, né? Projeções torcidas, um cone também. Então, aonde toca mais ou menos o cone aqui na superfície, as regiões que estão mais próximas aqui do desenho, é onde tem a sua melhor representação. E à medida que se afasta, você tem piores representações ou representações distorcidas. Então, enfim, para cada tipo de mapa, para cada tipo de região ou estudo ou escala, você vai precisar definir o melhor sistema, a melhor projeção. Os sistemas de referência de coordenadas, os SRC, basicamente podem ser divididos em geográficos e projetadas, tá? Sistemas de coordenadas geográficas, como o WGS84, são excelentes para, por exemplo, para navegação. Navegação, quando eu falo, não é navegação no mar, como gerenciamento de posicionamento global, posicionamento geográfico. Então, para posicionamento geográfico, são excelentes. Mas quando você quer fazer inferências, por exemplo, numa fazenda, em distância, área, então a gente precisa de sistemas de coordenadas projetadas. Por isso que nós usamos o TM, tá? Universal Transversal Mercator. Então, inferência de distância e área são eficazes para mapeamentos em pequenas e médias escalas com o TM. Aqui um exemplo no QGIS de definição, né? De SRC, de Sistema de Referência de Coordenadas. Projeção, sistema de coordenadas aqui, o TM, tá? Zona 21, porque como vocês viram aqui, a gente vai ter várias zonas ou mapas, dependendo da projeção.
aqui o corte. Projeção cartográfica e sistema de coordenadas, tá? Qual o sistema geodésico de referência no uso do Brasil? CIRGAS 2000, Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. Quais as diferenças entre CA, SAD69 e CIRGAS 2000? CIRGAS 2000 foram empregados sistemas globais de navegação por satélite, GNSS. Existem parâmetros de transformação entre WGS 84 e CIRGAS 2000? Atualmente não existe parâmetro de transformação porque eles são praticamente iguais. Por isso que a gente faz essa conversão. Por isso está lá WGS 84. E aí você consegue... Mas o padrão é utilizar a referência CIRGAS 2000, tá? Já para o SAD 69 existe uma diferença de transformação. Mas é possível transformar essas coordenadas, tá? De um para o outro nas operações de SIG. Esse é um dos atributos do SIG. Bom, ferramentas de análise espacial. Nós temos aqui exemplos de bordas, de pontos e polígonos. Então a gente tem pontos, a gente gera um buffer, que são bordas. E aqui tem bordas que podem ser dissolvidas quando entram em contato entre si, bordas intactas e múltiplas, quando você tem uma coordenada e múltiplas bordas ou limítrofes dos buffers ali em sequência. Aqui também tem buffer simples e composto, então córregos, por exemplo, com um leito maior e maior área de APP e assim proporcionalmente, por exemplo, um córrego de APP de 10 metros, 30 metros, 200 metros, né? Bom, algumas análises espaciais comuns, principalmente quando para respeitar aquelas regras de topologia, esses processos aqui de sobreposição espacial, de análise espacial, são importantíssimos. Então, você tem o círculo e o quadrado. A operação de interseção, vai me dar o que é comum entre os dois. União vai unir a área do círculo mais a área do quadrado. Diferença simétrica, a área do quadrado, a área do círculo, as áreas comuns são eliminadas. Diferença, então, A menos B, quadrado menos o círculo, né? Vai sobrar só o quadrado. Então, essas operações básicas conseguem nos ajudar com relação aos cálculos e topologias. As ferramentas de análise espacial são importantíssimas. A gente tem a interpolação espacial, que é o processo de manipulação de informações espaciais para extrair novas informações e significados. Então, eu tenho informações, datas com, por exemplo, sistemas vetoriais de pontos e eu quero fazer uma interpolação, e aí tem várias técnicas de interpolação para gerar um dado raster, né, que envolva toda a região. Então aqui, por exemplo, aqui eu tenho temperaturas em várias cidades e com estações meteorológicas, eu quero gerar um mapa de temperatura para uma região. Então você faz a interpolação. Essa interpolação ela tem diversas formas de interpolar. Então, por exemplo, a TIM, ou malha irregular triangulada, tenta criar uma superfície formada por triângulos a partir de pontos vizinhos mais próximos. Para fazer isso, círculos vizinhos são inseridos em volta dos pontos amostrais, então interseções são conectadas por uma rede de triângulos não sobrepostos, o mais compacto possíveis. Então, aqui um exemplo, né, de topográfico com uma malha TIM. É muito comum fazer essa operação para mapas tridimensionais, né, TIM. O método IDW, também conhecido como inverso do quadrado da distância, ou ponderação pelo inverso da distância. As amostras são pesadas durante a interpolação de acordo com a influência de um ponto relativo ao outro. Então, quanto mais próximo, por exemplo, eu quero interpolar, estimar essa interrogação, esse valor desconhecido.
Então, o peso das informações existentes mais próximas são maiores que as mais afastadas, mas todas influenciam essa decisão aqui. Também é um interpolador muito eficiente. Para saber mais sobre esses básicos do QGIS, então vocês podem baixar o QGIS, QGIS.org, tá? Podem procurar no Google lá e baixam a versão LTS de longo tempo de suporte, tá? São informações complementares. O QGIS ele é um open source, ele é uma licença GPL. Ele foi construído a princípio patrocinado pelo governo da África do Sul e depois hoje é uma comunidade global, né? Existem pessoas que trabalham somente em cima do QGIS e existem, por exemplo, pessoas que trabalham de maneira voluntária para melhoria desse software, tá? Então, existem gente que investe, patrocina, mas o surgimento do QGIS é muito parecido com um surgimento de sistemas operacionais open source, né? Por iniciativa de pessoas, de governos, de organizações, foi patrocinado para diminuir os custos, né? A gente tem o ArcGIS, por exemplo, e outros sistemas são caros, são licenças caras, principalmente para grandes organizações. Então, investir em programadores, desenvolvedores para uma solução parecida. Então, o QGIS é essa solução. A licença GPL ou GNU, ela tem várias liberdades, né? Então, qualquer um pode executar o programa, pode baixar e executar. Todos podem adaptar o programa, manipular o programa, e aí precisa do acesso ao código-fonte, que é um pré-requisito para a licença GPL. Todo mundo pode distribuir essas cópias, tá? E cada um pode adaptar, fazer sua própria versão, né, desse código através da mudança do código-fonte ou criar versões. Mas não pode vender, tá? A licença GPL é aberta, é livre. Mas eu não posso criar a minha versão em cima desse código e aí querer vender essa versão. Não. A ideia é ser open source. Então vocês podem procurar dentro do QGIS.org, também tem a documentação para estudar, tá? Então tem aí inclusive para quem quiser apoiar no desenvolvimento de ferramentas, funções e tal. Aqui um exemplo de A Gentle Introduction in GIS, ou uma breve introdução a SIG. Vocês vão ver passo a passo na prática esses vários tipos e itens que eu falei de funções básicas no QGIS. Vocês podem seguir a documentação e ir aprendendo, aprendendo. Tá? É um manualzinho de treinamento, tá? Então aqui, ó, interface, criando um mapa, classificando dados, criando mapas, análise vetoriais, análise de raster, tá? Bom, para a segunda e parte final, alguns exemplos de aplicações, uso de aplicações para gestão florestal. Então nós vamos ter inúmeras aplicações aqui, mapeamento, vamos lá, vamos ver os exemplos rapidamente aqui. Então eu tenho aqui, por exemplo, um mapa, você percebe que tem estradas, eu tenho as áreas de APPs aqui, os rios, né? Bem delimitados pela imagem, que a gente consegue ver, uma imagem satélite. E aqui os talhões florestais, né? Então, apesar de ir lá no Google Earth visualizar, por exemplo, essas imagens, uma empresa ou você vai fazer um planejamento, você vai vetorizar, construir um mapa em cima disso, né, para trabalhar essas informações. Então, mapeamento, cadastro de fazendas, talhões, unidades amostrais, parcelas, áreas de preservação permanente, reservas legais e até topografia. Aqui um exemplo, né, de mapeamento, de delimitação de uma área experimental da Embrapa Florestas, em que você tem ali áreas de APPs, em verde claro, você tem os rios, as nascentes dos rios, né,
o ponto ali de nascente, a área de APP, você tem os talhões, você tem as em marrom os experimentos, né? Você tem experimentos em apps, tá? Então tudo que quiser ser descrito através de um SIG, você pode construir ali dentro e pode sempre manipular esses dados, essas informações e disponibilizar elas. Aqui um outro exemplo em que você tem app, carregadores, onde tem carvoaria, morros, pastagem, reserva legal, rios, a sede da fazenda. Então, você pode construir para a sua unidade, para a sua fazenda, essa descrição, esse mapa descritivo. O SIG também é utilizado para planejamento e cadastro de estradas, esplanadas, trilhas de arraste e aceiros. Então aqui nós temos exemplos de vários talhões e as estradas, os modais. Você pode mapear estradas existentes ou você pode planejar essas estradas em cima de um SIG e depois ir lá e construir. Tá? E aqui é a mesma coisa, o Modeflora, você tem a topografia do terreno, você tem o posicionamento geográfico das árvores, você tem as esplanadas, as estradas e o esquema de espinha de peixe para menor, para facilitar o arraste de toras, de árvores abatidas. Esse planejamento é feito em cima de SIG. Aqui, uma fazenda florestal, e você tem os talhões e você pode fazer operações de sorteios sistemáticos de unidades amostrais, né? Pode ser sistemático, aleatório, estratificado, enfim. Todas essas operações, elas podem ser manipuladas dentro de um SIG. Aqui já tem informações construídas, então tem classificação de sítio, os mapas e a produtividade esperada para as classes de sítio. Então aqui, por exemplo, quantidade de madeira total em metros cúbicos por hectare, né? E aí para o ano X, por exemplo, a estimativa. Isso tudo foi interpolado, existiam as parcelas, existia o mapa e houve a interpolação e as operações topológicas para estimativas para esses limites. Aqui você tem também, você pode ter no web, quando você tem um banco de dados geográficos ou quando você tem um servidor com informações dos talhões, você pode, os gestores podem acompanhar essas informações. Então você tem aqui os mapas e, por exemplo, aqui estimativas da altura média das árvores ou DAP, enfim, você tem área basal, árvore, DAP, você pode ter um compêndio de informações, tabela de atributos sendo operadas dentro de um SIG ou dentro de uma ferramenta que digere as informações produzidas pelo SIG. Dentro do SIG você pode fazer planejamento e posicionamento de equipes de campo e máquinas. Você pode importar dados de GNSS e saber qual foi o deslocamento, por exemplo, dentro da fazenda, do talhão, dos maquinários ou do pessoal. Você pode produzir um mapa e jogar para dentro de um software da máquina dos operadores de campo para ele se movimentar com base nesse mapa, com base no planejamento. Então, o campo e o escritório se comunicam através dos mapas gerados no SIG. Por último, aqui um exemplo de otimização de colheita e do transporte florestal. Né? Você tem SIG com dados de estradas e talhões, coordenadas, e aí você consegue construir blocos de talhões, por exemplo, otimizando a distância. Então a frente de colheita vai atuar de maneira conjunta. Então, por exemplo, como que eu saio dessa situação de talhões fragmentados para essa de agrupamentos de talhões? Eu posso usar o método euclidiano, por exemplo, para menor distância entre os talhões e formar um bloco de colheita. E com base nas estradas, nas interseções, aqui você tem essa rede de pontos, né, que definem as estradas, e eu posso delimitar menor caminho, ou caminho ótimo para fazer menor, para chegar mais rápido, menor caminho para
fábrica. Então, claro, envolve volumetria de talhões, envolve distância entre os talhões, distância até a fábrica, disponibilidade de madeira e demanda, mas eu consigo equacionar isso e chegar a definir os menores custos com transporte para colheita florestal. E tudo isso, essas operações de distância, de menor caminho, a gente consegue operar dentro de um SIG. Tá? É isso, agradeço a todos e até a próxima.